Vamos lá, capítulo 19, chegando no final. E agora a gente vai ver Jesus indo para a cruz. E a parte mais pesada da história, né? Então hoje é um dia difícil, mas depois disso nós temos a ressurreição, nós temos Jesus conquistando a morte. E isso vai ser muito bom. Então temos que passar pela parte difícil para chegar na parte empolgante. Mas sabemos como é importante esse momento na história e é muito bom poder ver e estudar sobre. Então vamos ler de capítulo 1. Lembra que a gente estava falando sobre Pilatos, né? No último capítulo, a gente viu que Jesus foi para Pilatos já e teve o tempo diante dele. A gente viu que a gente pulou algumas coisas porque João não fala sobre toda a parte com os judeus, mas pelo menos a gente entende como foi que ele começou com os judeus, passou a noite diante do sumo sacerdote, e depois ele foi para o Pilatos, né? Depois foi para o Herodes, depois voltou para o Pilatos, agora ele vai ser condenado e ele vai morrer. Então é essa parte que estamos chegando aqui. Versículo 1. Então Pilatos mandou açoitar Jesus, os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram na cabeça dele, vestiram-no com uma capa de púrpura e chegando-se a ele diziam: Salve, rei dos judeus, e batiam-lhe no rosto. Então agora Pilatos não quer matar Jesus, ele não quer crucificar Jesus. O desejo dele foi de fazer ele sofrer para poder falar para os judeus que ele fez algo, né, para mostrar que ele não simplesmente deixou ele ir, mas também não ter que matar ele. Depois da conversa que ele teve, ele viu que Jesus é diferente, mas ele ainda quer satisfazer a multidão. E é impossível, você não pode satisfazer a multidão e Jesus, né? Tem muitas pessoas na história que tentaram fazer os dois e nunca funcionou, não vai funcionar. E Pilatos tenta fazer isso. Então ele pensa, se ele consegue mostrar o sofrimento de Jesus, as pessoas vão começar a ter coração, ver o sofrimento dele, e vão aceitar que ele não precisa morrer. Mas sabemos a história, sabemos que não vai acontecer. Então mandou açoitar Jesus. A gente tem um versículo, algo que não dá para entender em um só versículo. O que aconteceu aqui, quando Pilatos mandou açoitar Jesus, foi uma das coisas mais dolorosas que existia naquela época. Eles davam 39 açoites, né? Porque eu tinha que pensar sobre essa coisa que eles usavam. Eu não sei nem como chama isso. É uma coisa com as cordas de couro, né? Eu não sei se chama de chicote, mas eles tinham pedaços de osso, pedaços de vidro e pedaços de metal dentro disso, que ficava dentro do couro. E eles batiam nas costas da pessoa, e isso quando batiam o metal, o peso do metal fazia o sangue ir para cima, né? Igual, né? Que fica o roxo, e o sangue vai para cima, e depois esses ossos e vidros abriam a pele e deixava todo o sangue sair, e abria todo as costas inteiras, ficava saindo as partes de dentro da pessoa, mostrava os ossos da pessoa que estava sendo açoitado. Eles faziam 39 vezes porque o pensamento deles era que 40
ia matar a pessoa. E eles queriam chegar no ponto de matar sem matar. Eles queriam fazer sofrer tanto que eles tinham três coisas que eles iam fazer com isso. A primeira é de punir uma pessoa. A segunda é fazer a pessoa confessar algo que tinha feito. Jesus não tem nada para confessar, então ele não pode fazer parar porque ele não fez nada de errado, ele não pode confessar nada. E ia preparar a pessoa para morrer na cruz, para não ficar tanto tempo, né? Se a pessoa fica fraca, quase morrendo quando vai para a cruz, ele vai demorar menos tempo para morrer. Então, são esses três coisas que acontecem quando eles foram açoitar alguém. E você pode imaginar Jesus com as costas abertas, sendo humilhado. Eles pegaram essa coroa de espinhos e esses espinhos grandes. Eles colocaram em volta. Alguns pensam que foi só em volta, como a gente tem nas imagens que a gente tem de Jesus. Outros pensam que foi uma coisa inteira. Eles colocaram em cima e empurraram. E a cabeça dele está sangrando, porque era grande, era duro, esses espinhos. Então, saía sangue, ele ia sentir essa dor em toda a sua cabeça. É uma coisa que eles falam que causa tanta dor que a pessoa não pode nem pensar, que até se o vento começa a soprar, é uma dor insuportável. Então, cada coisa que acontece só traz mais sofrimento, mais dor. Ele também está sendo humilhado, além do fato de que ele está passando por toda essa dor, ele também está sendo humilhado. Eles estão falando contra ele, eles falam, salve rei dos judeus, eles cuspiram nele, e colocaram essa coroa mostrando brincando que ele é o rei, colocaram ele com a cor de púrpura, a ideia sendo a cor que mostra que é real, é um rei, é alguém real, né? E essa ideia é só para humilhar Jesus, e ele está sendo humilhado, ele está indo para a cruz por causa de nós, e passando por aquilo que nós merecemos. Nós merecemos ser humilhados, e Jesus não, mas ele pegou o nosso sofrimento e ele ficou no nosso lugar, e ele passou por toda essa dor por causa de nós, porque ele queria salvar a gente. E a ideia do Pilatos provavelmente é de conseguir compaixão das pessoas, né, dos judeus. Quando fala aqui em versículo 3 que batiam no rosto de Jesus, nos outros evangelhos fala que eles cobriram os olhos dele. Então, eles iam cobrir os olhos e bater no rosto dele, e ele não ia saber quando que ia vir esse soco, né? Quando iam bater nele, ele não sabia de onde vinha. E você pode imaginar, quando você tá, né, você vê uma luta, alguma coisa, você vê a pessoa, quando é batido, a pessoa vai mover a cabeça né, na direção que está sendo batido, para não sentir tanta dor, porque ele está tirando um pouco desse soco com o movimento da cabeça, mas eles cobriram o rosto para ele não ver. Então ele não tinha como se proteger, não tinha como tirar um pouco desse batido, desse soco que ele ia receber, e ele ia pegar toda a força da batida. E você pode imaginar tudo que está acontecendo, sangrando da cabeça, as costas abertas, sendo batido, humilhado, e esse é o momento. Agora Jesus, ele tá levando, ele tá indo para a cruz, indo para o sofrimento, sendo humilhado, pagando o preço para nós. E vamos continuar aqui.
Vamos ler de 4 a 6. Mais uma vez Pilatos saiu e disse aos judeus: Vejam, eu estou trazendo a vocês para que saibam que não acho nele motivo de acusação. Quando Jesus veio para fora, usando a coroa de espinhos e a capa de púrpura, disse-lhes Pilatos: Eis o homem. A vê-lo, os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o, crucifica-o. Mas Pilatos respondeu: Levem-no vocês e crucificam-no. Quanto a mim, não encontro base para acusá-lo. Então aqui, difícil só ler a história, né? É muito triste, muito difícil essa história. Mas Pilatos não queria matar Jesus. Ele fala que não tem motivo para acusar ele. Ele não consegue fazer isso pensando que é a coisa certa de fazer, né? Ele está vendo que não parece ser alguém que merece morrer. Tem algo diferente sobre Jesus. Ele não sabe o que é. Talvez ele sabe e está resistindo, mas ele sabe que ele não quer matar Jesus, não quer colocar ele para morrer na cruz. Mas as pessoas não vão aceitar outra coisa. Então, ele não viu o motivo de acusação, mas quando Jesus veio para fora com a coroa de espinhos, com a capa de púrpura, ele fala: eis o homem. Ele fala: aqui é o homem, aqui é esse homem que vocês querem matar. Agora ele está sangrando, agora ele está humilhado, agora ele... Isaías 53, ele vai falar que nem parecia um homem, não consegue nem reconhecer que ele é um homem, o tanto que ele foi machucado nesse processo. São alguns versículos só, mas nesse processo ele nem parece ser mais humano. E agora Pilatos colocou ele lá na frente das pessoas e ele fala: eis o homem. Esse é o homem, Deus na carne. Ele veio e ele levou esse tipo de sofrimento, de punição por causa de nós. Que momento incrível. E ele fala: eis o homem, aqui ele está. Vão ter compaixão? Vocês vão olhar de forma diferente agora? Vocês vão mudar a forma de pensar sobre ele agora que ele está sofrendo dessa forma? Existe compaixão no coração de vocês? Eis o homem. E quando os chefes dos sacerdotes e os guardas viram Jesus, eles não tiveram compaixão. Qual foi a resposta deles? Talvez as pessoas até tiveram. Talvez os judeus que estavam lá olhando para Jesus ficaram chocados e pensaram: acho que já foi suficiente. Mas os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos, os que precisam ser os exemplos de Deus para as pessoas, eles começam a gritar: crucifica-o, crucifica-o. Eles não aceitam outra coisa. Esses líderes odiavam Jesus e eles querem estar livre de um problema, porque para eles Jesus é um problema. Pilatos, ele responde, ele fala: vocês podem crucificar, mas eu não vou, eu não quero fazer isso. Ele fala: não encontro base para acusá-lo. Então já é a terceira vez aqui que ele achou que ele não precisa morrer, que ele pensa: não sei por que vocês trouxeram esse homem para mim, eu não quero crucificar ele, não faz sentido para mim, vocês podem fazer isso, é a responsabilidade de vocês. Versículos 7. Os judeus insistiram: temos uma lei, de acordo com essa lei, ele deve morrer porque se declarou filho de Deus. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado. Palavra difícil. E voltou... Por que não podia deixar mais fácil, né? Ficou com mais medo. E voltou para dentro do palácio. Então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Pilatos está querendo
não salvar Jesus, mas querendo não deixar ele morrer, né? Ele não quer colocar Jesus para morrer, ele não quer essa responsabilidade. Os judeus insistiram que ele precisa morrer. Lembra que eles tinham acusado antes? Antes eles tinham falado que ele se declara rei, né? E o problema é que ele está falando que ele é o rei e não existe outro rei em Roma. César é nosso rei, não existe outro. Agora eles falam, mas ele está falando que ele é o filho de Deus. E agora o Pilatos, quando ele ouviu isso, ele fica com mais medo. Ele viu que Jesus é diferente, ele entendeu que tem algo especial, tem algo diferente em Jesus. E ele fala, eu não quero matar o Filho de Deus, né? Ele se declara Filho de Deus, eu vejo que ele é diferente, então tem um problema aqui. Eu não quero essa responsabilidade de matar o Filho de Deus. Então ele entra de novo, ele pergunta para Jesus, Jesus, quem é você? De onde você vem? Porque ele quer saber, né? Ele vai matar alguém que está se declarando Filho de Deus, ele precisa saber. Mas Jesus não quer proteger a vida dele. Ele sabe o que ele tem que fazer, ele sabe o que ele vai fazer e ele não vai tentar salvar a sua própria vida. Ele está entregando a vida. Então ele nem respondeu e não deu resposta para o Pilatos. Pilatos está com medo, ele não quer fazer isso, ele está procurando uma desculpa para não matar Jesus e Jesus nem respondeu para ele, não deu resposta com essa pergunta. Versículos 10 e 11. Você se nega a falar comigo, disse Pilatos, não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo e para crucificá-lo? Jesus respondeu, não terias nenhuma autoridade sobre mim se essa não te fosse dada de cima. Por isso aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Então Pilatos pensa que ele tem poder, ele fala de uma forma com Jesus porque ele nunca viu isso antes, ele nunca viu alguém que está na frente dele para ser acusado, que não tem medo de Pilatos, que não tem medo de morrer, que não está pedindo ajuda, não está clamando para ele salvar a vida dele. Jesus está bem. Jesus, ele acabou de sofrer tanto e ele está pronto para morrer. Ele não está pedindo ajuda, ele não está pedindo para Pilatos fazer alguma coisa. Ele nem respondeu quando Pilatos está conversando com ele e Pilatos não sabe o que fazer com isso. Ele fala, você não vai falar comigo? Eu tenho poder, eu tenho autoridade para dar vida para você, para te libertar. E Jesus sabe que, na verdade, eu tenho poder para dar vida para você. E é você que não quer. É você que não quer responder. É você que está ouvindo da multidão, né? E Pilatos não entendeu as coisas, né? Ele está vendo as coisas físicas, mas ele está ficando frustrado porque ele quer uma resposta e Jesus não está dando a resposta para ele. Jesus sabe o que ele tem que fazer e ele já está resolvido que é isso que vai acontecer. Então, Pilatos nunca viu ninguém agindo dessa forma, pedindo misericórdia, pedindo ajuda. E Jesus até fala para ele que esse poder que você tem, você recebeu. Se Deus não tinha dado esse poder para você, você não ia ter poder. E Pilatos, imagina, né, o que ele está pensando nesse momento. Jesus mostrando que ele tem mais autoridade que Pilatos. Pilatos é a pessoa que todo mundo pensa que tem poder, mas Jesus fala, você só tem poder porque eu te dei, porque você recebeu de cima. E ele fala uma coisa interessante, ele fala, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Eu não sei se ele está falando de Judas ou se ele está falando sobre os judeus, os líderes religiosos que entregaram Jesus para ele. Eu acho que ele pode falar dos dois, né? Isso que ele fala aplica para os dois. Esses que têm a lei, que entendem a verdade, quem é Deus, eles receberam tudo que eles precisam para saber quem Deus é, quem Jesus é, estão esperando o Messias. Essas pessoas que são o povo de Deus,
eles têm uma responsabilidade maior. Nós que conhecemos a verdade temos uma responsabilidade maior. E esses que têm a verdade, têm as escrituras e não responderam, ele fala que eles têm um pecado maior, né? Eles são culpados porque eles sabem, eles têm acesso à palavra de Deus, eles têm acesso à palavra dos profetas, e eles não estavam esperando o Messias, eles não receberam o Filho de Deus. Versículo 12. Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus. De novo, ele já estava tentando fazer isso, mas ele está percebendo que Jesus é diferente. Mas os judeus gritavam: se deixares esse homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, apõe-se a César. Ao ouvir isso, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se na cadeia de juiz, num lugar conhecido como um pavimento de pedra, que em aramaico é Gábata. Não sei se falei certo. Pilatos, mais uma vez, não tem o desejo de crucificar Jesus. Ele sabe que existe algo diferente, ele sabe que Jesus não merece morrer, ele sabe que Jesus tem algo sobrenatural, ele é diferente de todas as outras pessoas que ele já viu, e ele não quer matar Jesus. Mas aconteceu uma coisa. Eles falaram o nome do César. E Pilatos, ele já teve muitos problemas. Os judeus deram muito problema. E Pilatos é o governador dessa região de Jerusalém, de Judeia. E ele não pode ter mais problema, porque ele já teve muito problema. E ele está com medo que ele vai perder a posição dele, a responsabilidade dele. E se César ficar sabendo que ele tem uma coisa fora do controle, ele tem esse problema com os judeus, e os judeus começam a ter problema com Pilatos, e eles levam esse problema para o César, ele pode perder o trabalho dele, o conforto dele, o trabalho dele, a autoridade dele, o respeito dele, tudo que ele tem, que é importante para ele, ele pode perder se César fica sabendo dessa situação, que ele não consegue resolver. Então ele precisa resolver esse problema. Ele queria salvar Jesus, ele não queria matar Jesus, mas existe uma coisa mais importante: meu trabalho, a vida que eu conheço, meu conforto, aquilo que é a minha identidade. Isso aqui é mais importante do que seguir meu coração em relação a Jesus. Eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus fala a verdade, eu sei que Jesus fala que eu preciso ouvir, eu sei que eu preciso responder para Ele, dando para Ele o lugar de Senhor, mas eu também gosto da minha vida. Se nós temos isso, a gente não vai ser discípulo de Jesus, a gente não vai ser servo de Jesus. E Pilatos, ele prefere as coisas dele, ele prefere agradar a multidão e deixar Jesus morrer, mesmo ele sabendo que existe algo diferente com ele. Então, é uma triste realidade, mas é algo que a gente vê em muitos lugares, não é só aqui com Pilatos, mas em muitas pessoas. É uma coisa difícil para as pessoas, abrir mão da vida confortável que eles conhecem e deixar Jesus ser o Senhor da minha vida. Versículo 14. Então, depois de falar de César, ele sentou para julgar. Ele falou: o que eu posso fazer agora? Eles querem falar com César, então eu vou ter que julgar Jesus agora. Então ele sentou no lugar de julgamento, na cadeira de juiz, e ao falar no nome de César, agora acabou com essa coisa toda de tentar salvar Jesus. Versículo 14. Era o dia da preparação da semana da Páscoa, por volta das 6 horas da manhã. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus. Vamos continuar. Eis o rei de vocês, disse Pilatos aos judeus, mas eles gritaram: mata, mata, crucifica-o. Devo crucificar o rei de vocês? Perguntou Pilatos.
Não temos rei, senão César, responderam os chefes dos sacerdotes. Finalmente, Pilatos o entregou a eles para ser crucificado. Temos uma outra dificuldade, falamos em capítulo 18 sobre essa dificuldade de entender o dia que Jesus morreu, se foi Páscoa, se foi um dia antes da Páscoa. Aqui, lembra que a gente falou que eles não queriam entrar em um lugar romano, porque eles queriam celebrar a Páscoa. Então, aqui é a mesma coisa de novo, era o dia da preparação, na semana da Páscoa, porque a festa da Páscoa ia ser a semana toda, e por volta das 6 horas da manhã. Um outro problema que a gente tem, porque em Marcos ele fala que foi... ele fala que 6 horas da manhã, eles falam no original, ele fala na sexta hora do dia, e em Marcos ele fala na terceira hora. Então não era 3 horas da manhã. E o que eles pensam é que João está usando o horário que eles usavam em Ásia Menor, que era igual e continuou até hoje o que a gente usa, que começa meia-noite, e eles contam de meia-noite para frente, então seria 6 horas da manhã, e eles pensam que Marcos estava usando o horário dos judeus, que seria normal para eles, que seria começar 6 horas da manhã. Então, a terceira hora de 6 horas da manhã seria 9 da manhã. A sexta hora ia ser 9 horas da manhã. Então, a gente não sabe exatamente que horas que era, mas ele fala por volta das 6 horas da manhã. Entre 6 e 9 horas da manhã, isso aconteceu. A gente não sabe exatamente que horas que era, mas é mais ou menos nesses horários. E eu acho que aqui eles não estavam falando para ter um horário exato, mas eles estavam falando mais ou menos nesse horário para falar que aconteceu de manhã, né? E a gente vai ver que ele vai ter outros horários aqui que ele vai morrer e tudo, mas entre 6 e 9 da manhã é quando acontece isso. É no dia da preparação da Páscoa, eles estão preparando para os sacrifícios, como falamos no último estudo, preparando, provavelmente os sacrifícios já começaram, eles estão preparando a festa, e aqui o cordeiro está sendo preparado para morrer. Os cordeiros em Jerusalém estavam sendo sacrificados. Aqui o cordeiro de Deus, Jesus, o Filho de Deus, que cumpriu a imagem de Isaac, ele está sendo sacrificado, preparando para o sacrifício da vida dele. Então, isso aconteceu bem cedo no dia da preparação, e e Pilatos fala: eis o rei de vocês, e eles começam a gritar: mata, mata, crucifica-o. E mais uma vez Pilatos deu mais uma opção para ele: devo crucificar o rei de vocês? E eles falam: nós não temos rei. Muito triste. Eles estão falando que o rei deles é o rei dos romanos, é César. E eles não deram autoridade para Deus, eles não estão ouvindo de Deus, eles não querem saber a vontade de Deus, eles só querem estar livres desse problema de Jesus, porque está arruinando o negócio de religião para eles. Eles estavam ganhando dinheiro, agora eles não estão com mais respeito, com a mesma autoridade por causa de Jesus, então eles precisam acabar com esse problema. O rei deles é César, eles estão seguindo a cultura, o caminho do mundo e não de Deus. Eles não estão olhando para Deus como autoridade, mas estão olhando para César como autoridade, e finalmente Pilatos entregou Jesus para ser crucificado. Então ele não aguentou mais, ele quer fazer as coisas que a multidão pediu, porque ele
tem medo das pessoas, ele tem medo de perder a posição dele. Versículo 17, ou no final de 16, na verdade. Então os soldados encarregaram-se de Jesus, levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Então Jesus lembra o que ele enfrentou, lembra que ele foi açoitado, lembra que ele está sangrando, perdeu muito sangue, ele está fraco. Tem muitas pessoas na história que morreram só com os açoites e ele está fraco, perdeu sangue, tá sofrendo, tá sem força, e eles colocaram a cruz, aquela madeira grande. Geralmente eles tinham as 2 partes da cruz, tem a parte, né, que fica no chão, que eles seguram no chão, que provavelmente eles deixaram no lugar, né, que eles iam crucificar Jesus. E eles colocaram a outra parte que ele vai colocar as mãos em cima das costas dele e ele tem que carregar essa coisa de madeira pesada. Ele tem que carregar desse lugar em Jerusalém até o lugar que eles vão crucificar Jesus. Ele vai ter que caminhar até lá com essa coisa de madeira em cima das costas. Lembra como tá as costas de Jesus nesse tempo? Tá tudo aberto, 39 açoites, ele tá sangrando, tá com tudo aberto nas costas dele, e agora ele colocou madeira. Tenho certeza que eles não lixaram essa madeira, tenho certeza que tá cheio de aquelas partes saindo da madeira, e isso entrando nas costas dele, e ele tendo que levar o peso disso, sendo fraco, sem ter nada mais para oferecer, sem ter como fazer isso. E a gente sabe que ele vai ter que ter ajuda, porque ele não ia sobreviver, ele precisava de alguém para ajudar ele a levar a cruz. João não fala sobre isso, mas nos outros evangelhos fala sobre esse outro, acho que é Simão, não lembro, Simon of Cyrene, que ajudou ele. Mas pensa sobre o sofrimento de Jesus nesse momento. Ele está não só sendo humilhado, agora ele vai ter que levar a cruz nas costas pela cidade, todo mundo olhando para eles. É uma coisa que os romanos faziam para mostrar que você não faz nada contra Roma. Então tinha que caminhar pela cidade para chegar lá fora da cidade e ir para a cruz, sendo levantado para todo mundo ver. É uma coisa que eles faziam para mostrar para todo mundo. Então imagina, ele está caminhando com essa madeira nas costas e todo mundo olhando para ele, todo mundo falando mal dele, falando que ele se declarou ser o rei dos judeus, mas agora ele vai morrer, falando para ser crucificado. E você pode imaginar o sofrimento. Esse é o povo que ele escolheu, é o povo dele. Ele estava lá com Abraão, ele estava lá, ele viu esse processo todo, ele sabe quem são essas pessoas, ele conheceu o pai dessas pessoas, de cada pessoa que ele viu na rua. Imagina, ele conhece a história, ele conhece o pai, ele conhece a família, as gerações até chegar nessa pessoa. Ele sabe toda a história, ele tem intimidade com essas pessoas, mesmo que essas pessoas não sabem. Ele conhece. E agora ele está sendo rejeitado. Agora ele está sendo humilhado. E ele está indo para a morte dele, levando o sacrifício dessas pessoas que estão matando ele. Ele está sendo o sacrifício para eles. O cordeiro que vai morrer no lugar deles. E eles colocaram ele junto com 2 outros que vão ser crucificados também, mostrando que para eles é só mais um que merece morrer, só mais um pecador, só mais um problema que temos que resolver. Então ele foi crucificado junto com os pecadores, um de cada lado e Jesus no meio. Versículo 19, Pilatos mandou preparar uma placa e pregá-la na cruz, com a seguinte inscrição: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos dos judeus leram a placa
pois o lugar em que Jesus foi crucificado ficava próximo da cidade, e a placa estava escrita em aramaico, latim e grego. Os chefes dos sacerdotes dos judeus protestaram junto a Pilatos: não escrevas o rei dos judeus, mas sim que esse homem se dizia rei dos judeus. Então Pilatos colocou, eles têm essa placa que fala o nome e o que a pessoa fez, né? Porque lembra que está sendo um exemplo para todo mundo, para saber que se não faz nada contra Roma. Então eles colocavam lá o nome da pessoa, o que essa pessoa fez, a acusação contra essa pessoa, por que está sendo condenado, por que está morrendo. E ficava lá para todo mundo ver. A cidade está perto da cidade, porque eles queriam fazer isso como sinal para todos, que vocês não podem agir como essa pessoa agiu. E Jesus, o que eles colocaram, o que ele fez de errado? Ele é o rei dos judeus. E realmente, essa é a única coisa que ele fez de errado. Ele escolheu os judeus, ele é o rei dos judeus. E porque ele amou essas pessoas, ele vai morrer por elas. Porque ele ama, ele vai ser o sacrifício. A única coisa que Jesus fez foi o rei dessas pessoas. E como rei, ele ama de verdade e ele morreu no lugar de pessoas que estão matando ele. Incrível. Jesus é demais. Então, Jesus Nazareno se mostra que ele é humilde, que ele veio de um lugar que não era muito conhecido, mas também ele é o rei dos judeus, é o título dele que ele merece toda a honra, mesmo que ele veio desse lugar humilde. Os judeus não gostaram da placa, né? Escreveram em 3 línguas só para todo mundo saber que ele é o rei dos judeus. E os sacerdotes falam, não, os chefes dos sacerdotes falam, não fala isso, não pode escrever isso. Fala que ele se dizia o rei dos judeus, mas não era. Mas Pilatos escreveu o que escreveu, né? Ele fala em 22, Pilatos respondeu, o que escrevi, né? É isso que eu escrevi, agora não vou mudar, já está lá. E que a imagem, né, de ter isso em cima da cabeça dele, que ele é o rei dos judeus, que realmente ele é, né? Mas ele não foi aceito pelos judeus, pelo povo dele, ele foi rejeitado. 23. Tendo crucificado Jesus, os soldados tomaram as roupas dele e as dividiram em 4 partes, uma para cada um deles, restando a túnica. Esta, porém, era sem costura, tecida numa única peça, de alto a baixo. Não a rasguemos, disseram uns aos outros. Vamos decidir por sorteio quem ficará com ela. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: dividiram as minhas roupas entre si, tirando sortes pelas minhas vestes. Foi o que os soldados fizeram. Jesus não tinha mais nada. Jesus não tinha casa, ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada que sobrou da vida dele. A única coisa que ele tinha era a roupa. A roupa que ele estava usando era a única coisa que pertencia a ele. E até a roupa eles tiraram dele. Até a roupa, ele ficou sem as únicas coisas que ele tinha, essas roupas que ele estava usando, era as únicas coisas que ele tinha na vida. E até isso eles tiraram dele. Ele passou vergonha na cruz, né? Estando lá sem roupa, sem nada, passando vergonha, e eles querendo pegar a roupa dele, e isso cumpriu a escritura, né, como ele falou aqui de Salmo 22. E Jesus em tempo todo cumprindo as escrituras, as profecias, sabendo que tudo isso precisava acontecer. Então esse foi o conforto para ele, né, sabendo que ele está sofrendo tanto, mas que tudo isso precisa acontecer. 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho, e ao discípulo: aí está a sua mãe.
daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, você pode imaginar o sofrimento da Maria. Maria sabia quem Jesus era, né? Quando ele nasceu, ele já veio com a promessa que ele era o Filho de Deus, que ela sabia disso porque era virgem quando ele nasceu, então ela tinha certeza que era de Deus mesmo, e ela viu ele crescendo. Ele ficou só 3 anos fazendo o ministério, nunca foi recebido, nunca foi honrado, nunca ficou rei, nunca fez as coisas que ela imaginava que ele ia fazer, e agora ele está morrendo. Imagina o que está acontecendo no coração dela. Jesus, Deus veio para o mundo e meu povo matou o Filho de Deus. E ela está vendo o sofrimento do seu filho. Então imagina a dor e a tristeza da Maria nesse momento. Tudo que está passando na cabeça dela, né, ao pensar que Jesus vai morrer. E é interessante que tem todas essas mulheres aqui, só tem um homem que eles falam aqui, que é João, né, esse discípulo que ele fala, o discípulo a quem ele amava. Sabemos que era João, e é João com todas essas mulheres, né? É engraçado que as mulheres têm mais fé, estão mais perto de Jesus de que os homens, e isso é normal na igreja. Geralmente as mulheres têm mais fé e ficaram mais tempo com Jesus, mas Jesus fala uma coisa interessante aqui. Jesus tem irmãos. Nós sabemos que ele tem irmãos. Esses irmãos, alguns vão fazer parte da igreja mais para frente. Depois, né, a gente sabe que no evangelho, antes de Jesus morrer, eles rejeitaram Jesus. Mas depois da morte de Jesus, no livro de Atos, a gente vai ver que eles fazem parte da igreja. Tiago é um deles. E a gente sabe que ele tem esses irmãos que nasceram depois dele. Mas Jesus fala aqui com João, para João cuidar dele como se fosse parte da família. Ele fala que é sua mãe. E ele conhece a Maria, ele conhece a fé dela, ele conhece o coração dela, e ele fala para o João que vai ser sua mãe, e para ela que João vai ser seu filho. Os dois precisam um do outro. Mas é legal que ele está cuidando da sua mãe, né? Dando alguém para ajudar ela, mas é interessante que não é um dos seus irmãos, foi um dos discípulos. E é interessante isso porque Jesus sabe que quem está cheio do coração de Deus vai cuidar melhor da sua família do que sua própria família, né? E é interessante isso, que em Jesus nós temos amigos que são mais perto, mais próximos de que um irmão, né? E nós achamos pessoas que têm o nosso mesmo coração, que cuidam das pessoas com o mesmo amor. E às vezes na nossa própria família a gente não tem isso. Mas a gente pode encontrar esse amor verdadeiro em Jesus e nas pessoas que fazem parte da família de Jesus. E como nós precisamos ter essas pessoas em nossas vidas, pessoas que vão fazer um sacrifício, que você sabe que você pode depender dessa pessoa, mesmo nos momentos mais difíceis. Então Jesus colocou João junto com Maria. Ele falou, vocês precisam ajudar um ao outro. Maria vai encorajar João, vai ser como mãe para ele, e João vai ajudar a Maria e vai cuidar dela. E que legal que Jesus, até na cruz, agora ele está na cruz, ele está morrendo, e ele está pensando sobre sua mãe, está pensando sobre sua família, está pensando sobre os discípulos, cuidando de pessoas até na sua própria morte. Ele já está sacrificando a vida dele para salvar as pessoas, mas até nesses últimos momentos ele está pensando nas pessoas que ele ama. Que incrível o coração de Jesus. Então, isso aconteceu. Jesus falou, e ele fala que depois disso, daqui para frente, eles vão ser como se fosse a mesma família. Versículo 28, vamos ler de 28 até 30. Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a escritura se cumprisse, Jesus disse, tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre, então embeberam uma esponja nela,
colocaram a esponja na ponta de um caniço de... eu não sei. Não sei como falar isso. E ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Então, os últimos momentos de Jesus, ele sabia que o tempo dele estava acabando, ele sabia que só tinha mais esse último momento, e ele fala que ele está com sede, ele precisa falar mais uma coisa, e para falar isso ele precisa beber um pouco, ele precisa tomar alguma coisa para poder falar o que ele precisa falar. E lembra lá em Marcos 15, 23, ele não aceitou aquela bebida forte que eles ofereceram para ele, que ele precisava sentir a dor, ele precisava passar por todo o sofrimento naquele dia, ele não podia fugir do sofrimento, e se ele tomar aquela coisa forte, ele não ia conseguir sentir todo o sofrimento que precisava sentir. Agora o tempo acabou, agora ele sentiu tudo, ele passou por tudo, ele sofreu tudo, e agora no final ele só precisa mais um momento para falar essas últimas palavras, uma palavra na verdade, em grego é tetelestai, e ele está falando aqui a última declaração de Jesus, e essa declaração está consumado, pago, né? Você sabe quando você compra uma coisa, você pega um recibo, tem que levar para provar que você pagou, para pegar o que você tinha comprado, eles colocam lá pago, né? E quando tem pago, agora você pode levar, você pode provar, paguei, agora eu quero receber aquilo que foi pago e eu quero levar embora. Jesus falou isso agora. O pagamento foi feito. Ele pagou o preço do nosso pecado. Ele terminou a obra. Ele morreu, ele fez tudo, ele estava separado do Pai, né? O João não fala todas as coisas, você pode ver nos outros evangelhos que tem outras coisas que aconteceram, mas ele fala, eu fiz tudo, fiz minha obra, nasci para isso, eu sofri, eu senti a dor, eu passei por todo o sofrimento, toda a vergonha, fui humilhado, e agora eu vou morrer, vou entregar meu espírito e terminar minha obra. E agora está pago, agora nós, os que recebemos pela fé, nós somos filhos de Deus, nós temos acesso a Deus, nós recebemos a justiça de Deus por causa desse pagamento que ele fez agora. Porque ele foi para a cruz, ele morreu em nosso lugar, e agora está tudo pago, tudo terminado, não tem mais nada para fazer, para acontecer, para a gente receber a vida eterna, né? Para a gente receber perdão dos nossos pecados, foi feito. Então, se alguém falar que tem alguma outra coisa para fazer, então você está diminuindo o preço que foi pago na cruz. Não existe outra coisa, não é suas obras, não são as coisas que você faz, é a fé na obra de Cristo. Ele pagou o preço. 31. Era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Como não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. 32. Vieram então os soldados e quebraram as pernas do primeiro homem que fora crucificado com Jesus e em seguida as do outro. Então eles quebravam as pernas para ele, porque a forma que morria na cruz é muito triste. Eles podem morrer de algumas formas diferentes. Às vezes o coração não consegue continuar batendo porque está com tanta pressão por causa de toda a dor, todo o sofrimento, e a forma que está com as mãos para cima, assim, e está segurando todo o peso nas mãos e nos pés, em pregos, né? Que os pregos entravam aqui entre esses, tem os dois ossos aqui, né? E ficava aqui segurando nos dois lados.
e também nos pés para apoiar os pés. Então, toda vez tinha que colocar todo o peso nesses pregos, tinha que levantar assim, e levantando eles iam conseguir respirar um pouco e depois eles voltavam. Mas quando voltavam com as mãos para cima, fechava o pulmão para poder respirar, não conseguia respirar. Então só quando levantar, respirava e baixava de novo. Levantava, respirava e baixava de novo. Então eles morriam sem poder respirar, né? Então eu esqueci a palavra disso, mas quando você não tem mais força, se não consegue mais levantar, e eles morriam muitas vezes dessa forma na cruz. Então, quebrando as pernas, eles não iam conseguir levantar mais, eles iam ficar sem força nas mãos, né, para poder levantar, e eles iam morrer mais rápido. Então, eles faziam isso para morrer mais rápido, mas... então, é a pior morte que você pode imaginar. Não existe um sofrimento pior. Era a pior coisa que eles podiam imaginar. E Jesus passou por isso, mas eles falam aqui que era o dia da preparação e o dia seguinte seria um sábado especialmente sagrado. Muitos acreditam que por causa da festa eles tinham mais um sábado no começo da festa que ia ser o sábado especial da festa. Então, eles teriam o sábado da festa, porque tem a festa da Páscoa, e depois tem a festa eu acho que é a festa de dedicação, que começa logo depois. Então, eles teriam um sábado no meio, como um dia especial por causa da festa. Então, eles vão celebrar a Páscoa nesse dia, né? É o dia principal da Páscoa aqui. Depois tem um sábado e tem um outro sábado que é o dia de sábado. Então, sexta-feira seria um outro sábado. Alguns pensam, né? Não é todos que pensam assim. Alguns pensam que ele morreu na quinta-feira. Tem esse sábado especialmente sagrado na sexta-feira por causa da festa. Um sábado, na lei existe esse sábado especial por causa da festa. Depois teria o sábado por causa do dia da semana e depois teria domingo, que isso faz sentido. Se ele morrer na quinta, ele vai ter sexta e sábado para ser 3 dias e 3 noites, como foi falado, e ressuscitar no domingo de manhã cedo, antes de amanhecer. É uma possibilidade. Outros pensam que ele morreu na sexta, ficou sexta e sábado e ressuscitou no domingo. Eu acho mais difícil isso, mas... também eu li muito sobre, e muitas pessoas, tem muitas pessoas nos dois lados, e eu não posso dar certeza sobre isso, mas eu pessoalmente penso que ele morreu na quinta, tinha esse sábado especial na sexta, tinha o outro sábado, e por isso que eles não podiam ir para ver no dia seguinte, porque tem esse sábado no dia seguinte, e tem o outro sábado para ficar 2 dias que eles não podiam ir para ver Jesus, para visitar o lugar que ele ficou, e eles podiam ir só domingo de manhã. Então faz sentido isso, para mim faz sentido, mas também é impossível provar. 33. Mas quando chegaram a Jesus... É interessante, só mais uma coisa aqui antes. Eles quebraram as pernas dos outros dois, mas Jesus entregou o espírito dele. Jesus decidiu o momento que ele ia morrer. Ninguém matou Jesus. Ele entregou a vida. Ele entregou o espírito. Ele que estava no controle o tempo todo. Muito incrível isso, que ele deixou isso acontecer. Ele fez no tempo dele, não no tempo dos soldados. 33. Mas quando chegaram a Jesus, constando que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Em vez disso, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança e logo saiu sangue e água. Jesus não quebrou nenhuma... A gente vai ver mais sobre isso um pouco mais para frente. Vamos ver 35 e 36 aqui também. Aquele que ouviu disse
aquele que o viu, disse, deu... Não consigo ler, desculpa, gente, eu tô com problema. Aquele que o viu, disso deu testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que está dizendo a verdade, e dela testemunha para que vocês também creiam. Essas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E como diz a Escritura, no outro lugar, olharão para aquele que traspassaram. Vocês podem fazer um trabalho, essas coisas que ele fala aqui em 36 e 37, vem de Salmo 34, versículo 20, e Zacarias 12, 10 e 3 e 6. Então, vocês podem ver isso depois no tempo de vocês. A gente não vai falar sobre isso porque já está acabando o nosso tempo. Mas eu quero que vocês olhem também para Isaías 53 e Salmo 22, para ver que Jesus está cumprindo profecia, Jesus está obedecendo à vontade do Pai. Isso tudo foi preparado, sempre foi o plano de Deus e precisava acontecer. Então, vocês podem ler Isaías 53, Salmo 22, versículo 14 fala sobre isso, mas o Salmo inteiro, e Salmo 34 e Zacarias 12, 10. Então, eles falam que Jesus não teve nenhum osso quebrado, porque a Escritura falava disso, e ele morreu antes de quebrar as pernas. Então, foi o tempo certo. Ele precisava morrer antes e ele morreu antes. Eles colocaram aqui essa lança no lado de Jesus, e quando entrou, saiu água e sangue. Pelo fato de ter muito sangue, eles pensam que Jesus morreu de um coração quebrado, que o coração dele literalmente não aguentou tudo o que estava acontecendo não sei a palavra certa, ruptured, não sei a palavra disso, que abriu, né? E saiu todo o sangue do coração dele. Então, ele literalmente, se é verdade isso, ele literalmente morreu de um coração quebrado. E esse sangue entrou no corpo dele quando eles colocaram a lança, saiu água e sangue. E de novo, tem essa imagem do sangue, que significa perdão de pecado, e tem a imagem da água, que é a água viva que Jesus ofereceu para a gente, que é o Espírito Santo. Nós temos perdão de pecado, nós temos o poder do Espírito Santo, rios de água viva, que ele ofereceu na morte dele. Ele ofereceu essas coisas para a gente. O que saiu de Jesus? Perdão de pecados e o poder do Espírito Santo. Ele ofereceu para nós. Então tem uma imagem incrível aqui, muito legal, ver que Jesus está cumprindo as profecias, ele está mostrando essas imagens para a gente. E agora vamos terminar, 38 até o final. Depois disso, José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e essas outras coisas. Eu não sei falar isso. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, vem esses dois, José de Arimateia e Nicodemos, que tinha encontrado com Jesus à noite, lá em capítulo 3. E esses dois, eles não queriam ser discípulos abertamente, mas aqui eles
vendo o sofrimento, o sacrifício de Jesus, eles precisam fazer alguma coisa por causa da necessidade, eles precisam ser a resposta. E o que eles fazem aqui é muito legal, porque não ia ser fácil esse trabalho. Eles tiraram Jesus da cruz, eles limparam o corpo, imagina, tiveram que dar banho nele depois de tudo que ele passou, todo, né, ele tá coberto de sangue, tá com todas as feridas, né, tudo aberto, e eles lavaram o corpo, eles prepararam o corpo, eles colocaram essas coisas como do costume dos judeus, preparando ele para a morte dele, né? Colocando ele no sepulcro e deixando ele, porque 3 dias depois ele vai ressuscitar. Eles não sabem disso ainda. Mas eles fizeram esse sacrifício, eles tinham dinheiro, eles deram do dinheiro, sacrifício de finanças, eles não pediram para um servo fazer esse trabalho, eles mesmos fizeram esse trabalho, sacrifício de se sujar, de mexer com o corpo, de dar para ele um lugar, e todo esse sacrifício gastaram tempo, gastaram dinheiro, prepararam o corpo, se sujaram, gastaram energia e deram provavelmente o lugar que era para a morte dele, né? José provavelmente tinha esse lugar porque um dia ele ia morrer e era para ele. E agora ainda pode ser, porque Jesus saiu, né? Mas ele fez esse sacrifício. É legal ver que em alguns momentos o sofrimento vai mostrar nosso coração. Dos judeus, dos chefes dos sacerdotes, quando veio mais dificuldade, eles iam mais contra Jesus. Mas com esses dois aqui, agora eles precisam responder, e eles responderam e fizeram esse sacrifício. Então, é legal que em alguns momentos a gente pode pensar que essa pessoa não faz nada, ele tem medo das pessoas, dos judeus, e ele, não sei se ele é cristão, não sei se Jesus realmente fez a obra na vida dele, e realmente Jesus tinha feito uma obra, e em algum momento isso vai sair, vai ser visto. E tem outros, como Judas, que todo mundo pensa, ele é religioso, ele é um dos discípulos, ele está andando com Jesus, mas ele não tinha vida em Deus, né? E a gente não pode julgar, a gente precisa saber que é Deus que sabe, e eu não preciso saber, eu não preciso decidir essas coisas, vamos deixar com Deus, que Ele vai cuidar disso. Então eles colocaram Jesus. A gente está terminando o capítulo 19 no pior momento. Jesus morreu, ele foi né, para o sepultamento, aconteceu tudo como normal na cultura deles e eles pensam que acabou. Mas depois a gente ainda vai ter capítulo 20. Então, para a gente existe esperança. Nesse tempo, os discípulos vão ter 3 dias de sofrimento. 3 dias sem entender, 3 dias questionando tudo, mas depois vem a ressurreição. Então, isso traz esperança para a gente quando a gente não sabe o que está acontecendo. Quando a gente não entende os planos de Deus, sabemos que Deus tem planos. E difícil ver esse capítulo, mas é bom saber que Jesus fez tudo, que agora nós temos acesso só por causa da obra dele, não por causa das nossas obras. Então, muitas coisas para a gente pensar sobre, para a gente estudar e para a gente agradecer, né? Porque Jesus fez tudo isso por nós. Então, isso foi capítulo 19 de João. Mais 2 capítulos, estamos terminando o livro.